Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Irã Carvalho, professora de matemática, e eu quero agradecer a todos e a todas que estão se inscrevendo no meu canal, assistindo, compartilhando, tá bom? Então, se você que está assistindo esse vídeo agora não é inscrito, inscreva-se. Você estará me incentivando e me apoiando bastante a continuar esse novo projeto, tá bom? Então, desde já, eu agradeço pelo carinho e pela atenção. E aqui nesse vídeo eu vou falar uma coisinha bem legal chamada decomposição simultânea. Então, eu trouxe alguns exemplos e nós vamos decompor esses números, nós vamos fatorar esses números em números primos. E isso é um pontapé para a gente estudar operações com frações. Então, vamos começar? Então, eu tenho esse 24 e o 46. Quando a gente vai fazer uma fatoração, quando nós vamos fatorar, nós sempre vamos utilizar os números primos para fazer essa decomposição, ok? Então, aqui, só que é simultâneo. 24, 46. Então, eu tenho que pensar em um número que eu consiga dividir, seja um número primo, que eu consiga dividir tanto 24 quanto 26. Ótimo se eu conseguir os dois. Mas caso eu não consiga, eu encontrando um valor que eu consiga dividir pelo menos um dos algarismos, já posso começar a fazer. Nesse caso, são números pares. E os números pares é divisível por 2, que é o nosso menor número primo. Então, eu vou colocar aqui 2. 24 dividido por 2, eu terei 12. E 46 dividido por 2, eu tenho 23. Ok. Aqui eu ainda tenho uma divisão por 2, que é o 12. Então, ainda vou fatorar, ainda vou dividir por 2. Então, aqui eu terei 6 e aqui eu terei 23. Porque 23 não é divisível por 2. Divisível por 2 são só números pares. Eu ainda tenho um algarismo, que é o 6, e ele é divisível por 2. Então, aqui eu vou colocar o 2, aqui eu terei 3. E estou repetindo o 23, porque eu não encontrei nenhum número que eu possa dividir esse 23. E quando eu estou falando de divisão, de fatoração, eu estou falando de uma divisão, de uma fatoração como resultado natural. Ok? E agora eu tenho 3 e o 23. O que eu vou fazer? Eu vou pensar no próximo número primo que eu consiga dividir pelo menos um dos dois. E o número que eu tenho é o 3. Por quê? Porque 3 dividido por 3, terei aqui 1. E o 23 eu vou repetir. Pronto. Eu fiquei com 1 e 23. Tem algum outro número que eu consiga dividir esse 23? Não, não tem. Por quê? Porque esse 23 ele é um número primo, então ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. E nessa nossa listinha aqui, o próximo número aqui que eu vou dividir vai ser o 23. Então, agora eu vou ficar com 1 aqui como resposta, e 23 dividido para 23, eu também terei 1 aqui como resposta. E agora, o que eu faço com todos esses números que eu encontrei? Eu vou multiplicar todo mundo. Então, eu vou ter 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 23. Esse 2 aqui, que tá se repetindo 3 vezes, eu posso colocar assim: 2 ao cubo, vezes 3, vezes 23. Agora, vamos resolver essa multiplicação e descobrir qual o resultado dela. Então, resolvendo essa nossa continha, nós vamos ter 500
e 52. Então, esse valor aqui é o mínimo múltiplo comum de 24 e 46. Vamos ver mais um exemplo. Continuando, vamos agora fatorar esses dois valores. Então, aqui eu tenho 15 e 45. Qual é o menor número primo que eu posso fatorar um dos dois valores, qualquer um dos dois? É o 3. Por quê? Porque 15 é divisível por 3. Aqui não posso usar o 2, né, o número primo 2, para fatorar, porque eu não tenho o número par, ok? Então, aqui eu terei 5 e aqui eu terei 15. Ainda posso usar o número 3? Sim, ainda posso usar o primo 3. Aqui o 5 eu vou repetir e o 15 eu terei 5 como resposta. Agora, eu não posso mais usar o 3. Qual é o meu próximo número primo? O meu primo é o 5. Então, 5 dividido para 5, 1. E 5 dividido para 5. Também eu terei aqui 1. Ok? Então, aqui acabou a nossa continha e eu tenho que fazer 3 ao quadrado vezes 5 e encontrar a nossa resposta. 3 ao quadrado é 9, vezes 5, isso aqui nos dá 45. Então, esse é o mínimo múltiplo comum, é o MMC de 15 e 45. Note que é o próprio 45. Por quê? Porque 45 é múltiplo de 15. Eu tenho 15, multipliquei por um valor e consegui 45. Então, 45 é múltiplo de 15. Ok? Vamos ver outro exemplo. Aqui na letra C, observe que temos o 3 e temos o 7. Pessoal, esse número é primo. Os dois são primos. E são primos entre si. Não tem nenhum número que eu consiga dividir. Nem o 3 e nem o 7. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu simplesmente multiplico um pelo outro. Se eu multiplicar 3 vezes 7, eu terei 21. E se eu tentar fatorar ele, também terei 21. Olha só, o meu menor número primo aqui que eu posso dividir é o 3. Porque 3 dividido para 3, eu terei 1. Qual é o próximo? Aqui eu vou descer o 7, né? E agora, qual é o próximo número primo que eu posso dividir? O 1 ou o 7, né? No caso, aí será o 7. O 7. Então, 7 dividido para 7 é 1 aqui, e o nosso 1 aqui eu repito. Então, aqui eu vou fazer só essa multiplicação. Então, eu vou ter 3 vezes 7. 21. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas maneiras de que como pode, né, de como pode aparecer no seu exercício, na sua atividade, um número para você fatorar, para você encontrar o mínimo múltiplo comum. Isso que eu estou mostrando é uma introdução sobre operações com frações que vamos ver um pouquinho na frente. Então, eu vou trazer vídeos falando um pouquinho sobre soma e subtração de frações, tá bom? Obrigada, beijinho e tchau, tchau!